Vamos orar a Deus? Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa noite, te agradecemos por cada vida preciosa que está aqui, Senhor, que eles sejam tremendamente abençoados. Só o fato de se interessarem, Pai, por uma vida de oração, Pai, nos alegra muito e certamente alegra mais ainda o Teu coração, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, ministrar as nossas vidas, fortalecer, ó Pai, o ensino que já existe, trazer um novo ensino, Pai, algo que realmente acrescente, que nós possamos sair daqui inflamados, Pai, incendiados, com um desejo ainda maior de Te buscar em oração, de realmente cumprir o Teu chamado através desse ministério poderoso, que é um ministério dedicado a cada cristão, a cada homem, a cada mulher que tem encontrado o Senhor nos seus caminhos. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor conduza esse tempo, que seja um tempo agradável, que nós possamos terminar essa noite, Senhor, com louvor, com honra e glória e muita gratidão no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, queridos. Eu tenho bastante assunto para compartilhar com vocês, mas é um pouquinho de cada assunto, porque não dá para se aprofundar muito, né, em cada uma das coisas que a gente vai falar. Então eu vou falar de forma superficial e já queria desafiar vocês a realmente ir mais profundo, né, através de uma leitura de um livro, através de uma pesquisa bíblica, através de uma pesquisa no Dr. Google, né? Tem muita informação boa lá, só saber, né, as fontes que vocês estão usando, vocês podem tirar muita coisa proveitosa lá, mas especialmente aquilo que Deus despertar interesse no coração de vocês sobre oração, né, eu queria aconselhar que vocês fossem mais profundo, porque embora a gente talvez passe aqui uma hora e pouco conversando sobre oração, é muito pouco, é um tema muito abrangente, há muitas coisas que a gente já sabe que vai ser, né, citado aqui só para refrescar a nossa memória e talvez coisas novas que vocês nunca ouviram falar, mas, né, queria deixar esse encorajamento para que cada um de vocês possa se aprofundar mais nesse tema, porque é a nossa vida com Deus, né? Nossa vida com Deus, ela essencialmente começa e se mantém através da oração, né? Tanto que a gente entende que o ponto de partida, né, de uma pessoa que se converteu a Cristo começa numa oração, naquela oração que muitas vezes a gente desafia, olha, você que nunca fez uma oração, ore comigo, entregando a tua vida a Jesus, né? A nossa vida com Deus, de fato, começa ali, naquele momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus através de uma oração. E ela vai se manter, o cristão vai se manter, né, firme na fé através desse hábito, através desse meio que Deus mesmo estabeleceu para a gente manter o contato com Ele, que é a oração. Amém? Então, eu queria dizer assim, eu chamei de treinamento porque, né, são coisas que a gente precisa saber para orar de forma eficaz. Eu acredito aqui que todo mundo já saiba orar, né, e talvez você saiba orar eficazmente, né? Vocês vão saber hoje, né, a partir desse ensino, se, né, já estão orando da maneira correta ou não. Mas pode ser que a gente saiba muito pouco sobre o assunto, até tenha medo de orar, porque, né, às vezes bate o medo, será que eu estou orando da maneira certa? Será que Deus está recebendo essa minha oração? Será que eu não estou falando bobagem? Né? Nunca passou pela cabeça de vocês isso? Será que é assim mesmo que tem que fazer? A gente normalmente aprende olhando os outros fazer, ouvindo os outros fazer, e com certeza, né, essa é a melhor maneira de fazer, mas quando a gente tem um ensinamento que reforça isso, fica melhor ainda. Amém? Então eu chamei de treinamento, né, porque vai realmente levar você a orar com maior consistência e tenho certeza que todos nós vamos colher frutos ainda maiores das nossas orações. E de forma especial, né, para quem já está servindo no Ministério de Intercessão, você vai ter mais segurança, você vai saber que está, né, orando, né, à vontade de Deus. Para quem não faz parte do Ministério de Intercessão, já também vai se sentir mais seguro para ingressar no Ministério de Intercessão. Né, eu vou pedir, né, posteriormente para quem quiser entrar no Ministério de Intercessão, não quiser fazer parte, nos ajudar nesse Ministério de Intercessão que não está aqui hoje, nós estamos gravando essa mensagem para poder, né, passar para essas outras pessoas, para que quando elas ingressarem no Ministério de Intercessão, elas possam, né, ter acesso a esse conteúdo e fazer isso da maneira, né, correta. Amém? A oração, ela é uma responsabilidade de todo cristão, né? Por isso que eu, inclusive, convidei toda a igreja, porque toda a igreja, né, precisa, né, desde da pessoa que está vindo pela primeira, segunda vez, né, na igreja, ou aquela que faz anos que vem, isso é o hábito mais profundo, é o que realmente diferencia
um cristão e um não cristão? A oração, né? Também diferencia cristão e cristão, porque tem cristão que basicamente não ora e tem aquele cristão que tem o hábito de oração. Então, a oração, o hábito da oração é um dos critérios que realmente diferenciam a saúde na nossa fé, né? Por quê? Porque quem frequenta uma igreja, se denomina cristão, mas não ora, né, ele está tendo uma vida cristã de baixa qualidade, para a gente não dizer que não é cristão. Né? Mas aquele cristão que compreendeu a oração, que tem o hábito da oração, que está ali se relacionando com Deus através da oração, essa pessoa certamente tem um nível de fé maior, ela tem mais resistência na sua fé do que aquela pessoa que não ora. E aquela pessoa que ainda não conhece Jesus, ela realmente não ora porque ela nem entendeu ainda a necessidade, a importância, né, que esse hábito tem. Então, por isso que a gente está aqui falando sobre isso, né? E queria que vocês abrissem alguns textos, eu vou citar vários textos, né? Na medida do possível vocês abrissem aí no celular, na Bíblia de vocês, e queria que vocês prestassem bastante atenção na Bíblia, que a gente vai ler, porque o que eu vou falar aqui é só para facilitar o entendimento do que já está escrito, né? Eu não quero trazer ensinamento, eu quero só trazer explicação sobre o que já está escrito. Esse é o meu objetivo. Então, quando a gente for ler a Bíblia aqui, vocês prestem bastante atenção para entender o que Deus já falou, porque o que Deus já falou basta, né? Então, a gente precisa se concentrar no que Ele falou, e o que eu falar aqui é só para ajudar você a compreender melhor o que Ele falou. O primeiro texto que nós vamos ler está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1, e é um momento específico onde os discípulos se aproximam de Jesus, pedindo para que Jesus os ensinasse a orar. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Na opinião de vocês, por que esses discípulos se aproximam de Jesus e fazem um pedido como esse? Por que eles se interessaram, né? Por que eles realmente foram motivados a pedir para Jesus, olha Jesus, nos ensina a orar? Essa resposta pode ter várias formas, nós podemos responder essa pergunta de várias formas, e talvez a maioria delas esteja correta. Eu sugiro aqui, queridos, que esses discípulos eles ainda não tinham dúvida, assim como talvez alguns de nós tenham dúvida se estavam orando certo. Talvez eles quisessem mais, eles entendessem que havia mais recursos dentro da oração, da vida de oração, e que eles ainda não estavam acessando por não receberem um ensino direcionado para a vida de oração. Eles olhavam João Batista ensinando os seus discípulos, e talvez eles viam os discípulos de João Batista orando de uma maneira e eles ali, né, orando de outra maneira. Né? Tudo isso, independente do motivo exato que levou eles a perguntar para Jesus como nós devemos orar, é um motivo nobre. Eles não iriam perguntar para Jesus como orar se eles realmente não tivessem interesse. Talvez eles foram perguntar para Jesus porque eles estavam insatisfeitos com as orações deles. Eles oravam, mas não obtinham resultado, não tinham resposta de oração, e eles se aproximam para Jesus, olha Jesus, será que nós estamos orando certo? Será que não há uma maneira mais eficiente de orar? E de certa forma, queridos, o texto de Tiago 4:2, ele realmente encoraja essa ideia, porque o próprio apóstolo Tiago aqui, ele fala sobre a oração, que muitas vezes nós não obtemos resposta de oração porque não oramos, ou não obtemos resposta de oração porque oramos por motivos errados. Então, essa sugestão de que os discípulos pediram para Jesus, nos ensina a orar, fosse realmente porque eles queriam mais resultado da oração, eles queriam realmente se certificar que estavam orando certo, o apóstolo Tiago aqui confirma. Vamos ler lá o primeiro texto de Lucas 11:1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos, ou como João ensinou os discípulos dele. Eu queria encorajar você a fazer sempre esse mesmo pedido a Deus. Nós temos aqui a Bíblia como manual para aprender como orar, né? Mas eu tenho certeza que, por exemplo, esse autor que escreve tanto sobre oração, ele tem um nível maior de revelação sobre esse assunto, que eu e vocês podemos ter também. Você pode se contentar lendo a Bíblia, né, e aprendendo só o que está de forma óbvia ali, ou você pode, né, dizer, Deus, eu quero aprender mais, então me dá uma revelação, né, mais profunda da tua palavra sobre esse tema. Então, assim como os discípulos, naquele momento, eu queria que você também tivesse esse desejo no coração. Jesus,
Me ensina a orar. Me ensina a orar de uma forma eficaz, me ensina a orar de uma forma que eu realmente esteja fazendo isso da maneira certa, me ensina a orar de uma maneira que o Senhor oraria, né? E que nós possamos, então, ser abençoados através da oração e abençoar a igreja, o reino de Deus, através da oração. Olha o que Tiago 4, capítulo 4, versículo 2 diz. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados. Quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres, né? Então você olha para um ensino como esse, você percebe realmente que a gente precisa entender que oração é ainda mais do que palavras. Muitas vezes as pessoas chegam para a gente, né, como pastor, e falam assim, pastor, como eu queria orar bonito igual você ora, como eu queria orar bonito igual a pastora ora, como eu queria orar bonito igual o João, a Bruna, o Juliano, o Paulinho, o Gerson, né, o irmão fulano tal. Mas a questão não é orar bonito, queridos, é orar com o coração. Aqui o que o apóstolo Tiago diz é exatamente isso, não é a forma, as palavras escolhidas para colocar na nossa oração, mas a motivação, né? Primeiro ponto para não ter uma resposta para a oração, não orar. Se não ora, é uma questão óbvia que nós não vamos ter resposta de oração. Mas o segundo ponto aqui é orar com a motivação correta. Então, oração envolve muito mais do que palavras, do que fala. Envolve coração, envolve mente, envolve até mesmo o nosso corpo, né? Esse mesmo autor, ele fala sobre isso em um dos livros dele, que quando nós nos colocamos em oração, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito precisam estar rendidos a Deus. Então, no entendimento que ele tem, que eu tenho certeza que é muito mais profundo do que o meu, né, nós não deveríamos nos preocupar só com o falar na hora de orar, mas até mesmo uma postura de rendição do corpo, alma e espírito. Amém? Vocês querem isso? Vocês querem ter uma oração respondida? Amém? Eu vejo muitos cristãos, né, que até mesmo estão frustrados por causa que, né, estão orando às vezes há anos e não obtêm uma resposta. Eu não vou aqui ser ousado a ponto de dizer por que eles não estão obtendo a resposta, porque é muito grande a lista de possibilidades. Talvez eles estejam orando da forma errada. Talvez Deus ainda está gerando aquilo que ele está pedindo para dar para ele em determinado tempo. Mas uma coisa é fato, se nós soubermos como orarmos, nós vamos ter mais segurança quando fizermos isso. Amém? Então fico muito feliz mesmo por você estar aqui e que Deus abençoe muito você com esse ensino e que você possa abençoar outras pessoas também. Amém? Então que você seja muito saudável na tua vida com Deus, a partir desse princípio da oração. Como eu já disse, ele é um diferencial, é um princípio que diferencia cristão e não cristão e que também diferencia níveis, né, de vida na fé. Né? Os que oram mais certamente têm um nível de fé melhor, mais saudável. Uma coisa que eu queria levar você a refletir, por que né, toda igreja deveria ter um ministério de intercessão? Por que nós temos um ministério de intercessão aqui? Nós estamos vivendo, né, um relógio de oração aqui. Quem está no relógio já de oração? Muito feliz por você, querido, porque você está fazendo a diferença. Você está pagando um preço junto conosco como igreja. Vai ser abençoado, porque você está orando pela igreja, você faz parte da igreja, e vai abençoar. Talvez você nunca saiba o quanto a tua oração fez diferença. O quanto, mas que faz diferença você já sabe. Você já sabe. Então, muito feliz mesmo por você estar nesse relógio de oração, por você estar aqui aprendendo sobre oração e que realmente faça muita diferença isso para o reino de Deus. Por que nós temos um ministério de oração? Por que todas as igrejas deveriam ter um ministério de oração? Eu quero apontar aqui pelo menos 2 motivos, né, que são, assim, de certa forma, muito claros, muito óbvios até. Né? O primeiro motivo para orar, né? Que todo dia ou toda semana está chegando alguém na igreja que é novo na fé, que ainda não conhece, né, como que funciona. Você já descobriu que vida cristã é guerra? Não. Você sente que você está numa guerra? Que todo dia você está sob ataque do inimigo? Que todos os dias você precisa, né, reivindicar o poder de Deus para vencer? Né? É assim, queridos, o cristão ele está no meio de uma guerra, está no meio de um fogo cruzado. E a gente precisa descobrir isso muito cedo,
Porque a oração é, inclusive, a arma de guerra. Se você não descobrir que você está em guerra por ser cristão, talvez você nunca vai usar a arma que Deus te deu para essa guerra, que é a oração. A oração é uma arma de ataque, como também uma arma de defesa para o cristão. Nós estamos ali, né, é a nossa ferramenta maior para combater o inimigo, para, né, enfrentar o inimigo, para não deixar o inimigo avançar. E o ministério de intercessão, ele existe, né, para que nós que já estamos estabelecidos na fé tenhamos, né, segurança espiritual, como também para ajudar os novos na fé, né? Nesse momento, como igreja, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vindo à igreja, eles ainda não sabem a importância da oração. E nós que já sabemos um pouquinho mais, podemos lutar por eles. Então, a vida na igreja, a vida, né, que Deus propõe através da palavra dele como corpo, é justamente para isso, para que, né, aqueles que sabem mais possam lutar também por aqueles que ainda não sabem. Então, essa é uma das primeiras razões pela qual nós temos o ministério de intercessão. Quem vem orar aqui no momento do culto, por exemplo, ele está ali guerreando por aqueles que vão vir, para que a palavra de Deus, né, entre no coração das pessoas, para que elas entendam, para que elas se relacionem com Deus, e elas estão ali combatendo o reino das trevas, porque o reino das trevas vai fazer de tudo para pegar alguém aqui, distrair, né? Naquele momento em que Deus ia falar com a pessoa, o reino das trevas vem e, né, coloca um pensamento, gera uma distração, uma sonolência, e perdeu o que faria a diferença na vida dele. Então, quem vem para o ministério de intercessão, ele já vem com essa ideia: vou lá para guerrear por mim, pela minha casa, pela minha família, mas também pelos novos na fé. O texto que eu gostaria de mostrar para vocês agora está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5. Aqui vocês vão ver um homem, um pai, um intercessor, um protetor. O intercessor é tudo isso, né? A pessoa que está intercedendo ali, ela está intercedendo pelos filhos na fé, né? Seja homem, seja mulher. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós estamos ali intercedendo pelos mais fracos, pelos mais vulneráveis, né? E Jó, ele tinha esse entendimento. Jó, a Bíblia mostra um homem aprovado por Deus, né? A ponto de Deus desafiar Satanás a tentar desviar ele, né? Deus praticamente desafia Satanás: pode tentar, Jó, porque ele é um homem íntegro, um homem fiel, um homem que teme a Deus, né? E isso se prova, né? Essa fidelidade, essa integridade de Jó, né, se prova verdadeira no momento em que Satanás o tenta. E ele tinha um hábito. E qual era esse hábito? Oração. Ele não orava só por ele. Ele intercedia pelos filhos, ele intercedia pela família. Eu creio, né, que Jó intercedia por tudo, né, que ele tinha contato e o que estava à volta dele. Vamos ler o texto? Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó, né? Você não viu aqui uma palavra exata do tipo Jó orava, Jó intercedia, mas tudo que ele fazia aqui era exatamente intercessão. Ele, inclusive, né, de acordo com a lei do Antigo Testamento, apresentava, né, sacrifícios para que os filhos deles fossem santificados. Qual que era o entendimento de Jó? O que movia Jó a fazer isso? Ele sabia que os filhos, talvez adolescentes, imaturos, sem conhecimento, imprudentes, estavam lá, né, festejando, e no meio da festa, oportunidades inúmeras aparecem para pecar. Ele entendia a gravidade do pecado e entendia a sua função como pai, protetor e intercessor. Não era só ir dar bronca, não era ir só corrigir o filho. Ele se posicionava em oração contra o reino das trevas, porque, né, os filhos imaturos, imprudentes, sem conhecimento, sem o hábito da oração, eram alvos de Satanás. E isso deu certo, né? Era algo que Deus elogiou na vida de Jó. Então essa é a principal razão. Eu queria contar com a tua ajuda para que você
constantemente, seja orando aqui na igreja, orando na tua casa, você se lembrasse dos novos na fé. Às vezes não é o novo necessariamente, mas a pessoa que tem pouco conhecimento. Nunca esqueça de orar por alguém que está começando a andar com Jesus, porque eles ainda são vulneráveis, eles ainda são imprudentes, não por opção, mas eles ainda não têm conhecimento suficiente para lutar com as armas da oração. Então, quem não sabe lutar, precisa que alguém lute por eles. Amém? Então, vocês foram levantados, nós somos levantados como igreja para lutar por nós e também pelos novos na fé, para que eles não se tornem vítimas do inimigo. Outra razão é porque nós precisamos ter um ministério de intercessão organizado. Existem momentos na vida de cada um de nós que é previsível que o inimigo vai se levantar. A gente precisa saber que todo tempo ele está ativo. Eu gosto de lembrar vocês que Satanás não tem um corpo como eu e vocês que se cansa, que trabalha 8 horas, 10 horas por dia e precisa tirar um tempo de repouso para se revigorar. Ele é espírito. E ele não tem problema nenhum em ficar 24 horas por dia trabalhando para desviar você, para me desviar da fé. Então, por isso que nós precisamos ter um ministério de intercessão, porque Satanás ele é muito dedicado naquilo que ele se propõe a fazer. Se ele tem uma qualidade, essa qualidade Satanás é trabalhador para cumprir os seus desígnios. E nossa arma de guerra contra Satanás, contra os desígnios dele, se chama oração. Então, nós temos uma reunião de culto no domingo. Estamos lá, trabalhando para alcançar os que estão perdidos, alguém que está necessitado, que está lá passando por grandes dificuldades. Nós estamos como igreja trabalhando para resgatar eles. Quem acredita que Satanás fica feliz? Quem acredita que Satanás vai cruzar os braços e vai dizer, nossa, tomara que dê certo, que eles alcancem o objetivo deles, né? É óbvio que ele vai se levantar de uma forma mais intensa ainda contra os propósitos da igreja, contra os nossos propósitos individuais como cristão. Então o ministério de intercessão precisa se levantar nesses momentos específicos. Vamos ter o evento, vai ter o encontro de homens aqui, né? o jantar de homens, vai ter o chá de mulheres, vai ter a conferência de adolescentes e jovens. Queridos, é por isso que nós estamos fazendo o relógio de oração. É óbvio que Satanás está muito furioso com as nossas intenções, com o nosso trabalho. Então o ministério de intercessão precisa se levantar nesse momento para que nós possamos colocar em prática aquilo que Deus plantou no nosso coração. Amém? Então, isso é talvez os 2 maiores motivos para a gente ter um ministério de intercessão e envolver o maior número de pessoas nesse ministério de intercessão. Quanto mais gente estiver orando, mais eficiente nós seremos na prática. A oração parece teoria, né? Não é teoria, mas parece teoria. Mas quanto mais oração nós estivermos, mais eficientes nós vamos ser na hora da execução do nosso chamado. Amém? Outra coisa importante, queridos, que é realmente assim necessário aprender. Quando nós estamos orando por nós mesmos, normalmente a gente ora, pelas nossas necessidades materiais. Imagine que nesse momento você vai orar por você. Você vai pensar, por que eu vou orar? Eu vou orar pela minha vida financeira, que está com dificuldades. Um motivo natural. Vou orar pela minha esposa, pelo meu filho que não está bem de saúde. Um motivo natural. Você consegue visualizar esses motivos. É finanças, é a saúde, ou é um relacionamento que não está indo bem. Normalmente a gente tira os motivos de oração para orarmos por nós mesmos ou por outras pessoas de coisas que nós vemos, de coisas que são vistas a olhos nus. Mas eu queria ensinar vocês que nós não podemos nos mover em oração somente a partir daquilo que nós vemos naturalmente. Nós precisamos pegar motivos de oração lá na palavra de Deus. Às vezes, você nunca naturalmente, você nunca pensou que tinha que orar pelo teu ministério, pelo teu chamado. Mas se você recorrer à Bíblia, você vai ver que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele muitas vezes está encorajando a igreja a orar pelo ministério dele, a orar pelo próprio dom que Deus deu para aquela pessoa. Então, a fonte das tuas orações não pode ser apenas as necessidades que você encontra naturalmente. Você precisa pedir para Deus, inclusive,
que Ele direcione as tuas orações. Às vezes você está lá em oração e o Espírito Santo te lembra de uma situação que você não está vendo, que não está ali diante dos teus olhos, mas o Espírito Santo está trazendo aquela impressão. E você precisa obedecer essa direção e você precisa usar, né, essa direção do Espírito Santo para orar. Então não ore só pelo que você vê, pelo que você toca, pelo mundo natural. Receba a instrução da palavra de Deus, direcionamento da palavra de Deus para orar, como também, né, esse discernimento do Espírito Santo para orar. Porque se você for se mover em oração só pelo que você vê, eu tenho certeza que você vai deixar de cobrir muitas áreas importantíssimas da tua vida, por falta desse feedback da palavra de Deus, por falta desse feedback do Espírito Santo. Amém? Quando você for orar para a igreja também, eu estou orando lá, né, pela igreja aqui, e às vezes eu não vejo, não tem nenhum problema para mim orar. Está tudo certo, está tudo dando certo. Mas o Espírito Santo fala, olha, ore por tal situação, ore por tal pessoa, ore por tal projeto. Isso não estava, né, assim, diante dos meus olhos. O Espírito Santo me trouxe esse entendimento. Ou eu estou lá orando e de repente me lembro de um versículo que fala sobre tal situação que envolve a igreja. A mesma coisa, não vou ignorar. Vou pegar isso e vou transformar no motivo de oração. Amém? Então, não esqueça disso. Quando você for orar, não ore só pelo que você vê ou que você pode tocar, que você percebe naturalmente. Peça discernimento do Espírito, peça direção da palavra para orar também. Amém? Outra coisa, quando você for orar por alguém, eu acho que eu já falei isso em algum momento para vocês, mas vale a pena repetir. Nós precisamos, né, de um sentimento que se chama empatia. Quem sabe o que é empatia? É capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Se nós não tivermos empatia pelas dores que o nosso irmão está passando, tem alguém enfermo no nosso contexto de igreja, e nós vamos nos levantar em oração. Se você não conseguir, pelo menos, se imaginar no lugar daquela pessoa, né, imaginar a dor que aquela pessoa está sentindo, o sofrimento que ela está passando, você não vai conseguir orar de forma eficaz. Você vai orar de forma superficial. Deus, cuida de fulano. Mas se você conseguir se colocar no lugar dessa pessoa, eu tenho certeza, você vai orar de forma muito mais intensa e de forma muito mais legítima. Então, eu preciso que vocês compreendam o que é empatia. É a capacidade de se colocar no lugar de alguém. Fulano está sofrendo com tal situação. Deus, me ajuda a sentir o que ele está sentindo, a compreender de fato o que ele está passando, para que eu possa orar de forma eficaz. Se está alguém lá enfermo, se está alguém com problema financeiro, se está alguém com problema de relacionamento, tente se colocar no lugar dessa pessoa para você entender a dimensão do sofrimento da batalha, a dimensão da batalha que essa pessoa está enfrentando, para que você possa orar de forma eficaz. Amém? Então, não esqueça disso. Vamos lá. Próximo. Agora eu queria falar para vocês sobre alguns tipos de oração. Normalmente a gente não fala sobre isso, né? Sempre fala ore, ore, ore. Mas você vai ver que na Bíblia existem vários tipos de oração e eu garanto para você que eu não vou falar sobre todos eles. Que apesar de ser uma lista até extensa de orações, eu vou falar sobre alguns tipos de oração. Do que nós vamos falar? Primeiro, né, a oração de intercessão. Até agora, basicamente, já falamos sobre a oração de intercessão. Segundo, oração de concordância, oração coletiva. Na terça-feira vocês fazem uma rodinha sempre, né? Então essa é a oração coletiva. Tem instrução bíblica para a oração coletiva, né? Tem uma maneira correta de orar essa oração que é feita em concordância. Nós vamos falar sobre a oração em línguas. Vou só dar uma pinceladinha aqui, só vamos ler alguns textos sobre esse tema, porque é muito extenso, é muito mais do que nós podemos compartilhar hoje. Oração de petição. Oração de súplica, oração de ação de graças, oração de adoração, oração de consagração. Né? Sabendo de cada tipo de oração desses, quando você for orar, você vai se lembrar, olha, eu estou orando agora a oração de petição, eu estou tendo um tempo de, né, súplicas aqui, ou estou tendo um tempo de oração de ação de graças. Nós vamos falar sobre a oração de consagração. Consagração ou rendição, que é a mesma coisa.
Um tipo de oração especial que provavelmente você nunca ouviu falar, a oração de imprecação. E essa eu quero que você compreenda bem, porque ela realmente precisa de entendimento, né? É fácil de fazer, mas às vezes nós colhemos consequências negativas, porque não fazemos da maneira certa ou, né, no momento certo, essa oração de imprecação. Então, não deixa esse tipo de oração passar em branco aí, né? Oração de confissão, né, ou oração de arrependimento, oração em espírito, que vale lembrar já que todas as nossas orações devem ser movidas pelo Espírito, mas essa oração em espírito é algo diferente, que eu vou explicar no momento certo, e oração de libertação ou oração de batalha espiritual. Todas elas, né, são aplicadas em momentos diferentes, de formas diferentes, com objetivos diferentes. Amém? Eu sei que vocês estão cansados, queridos, né, se vocês sentirem sono. Eu quero lembrar vocês até isso, que, né, o sono, em determinados momentos, é resultado de uma canseira natural, mas em determinados momentos, até o sono é uma intervenção maligna para nos fazer perder algo que Deus está querendo derramar sobre a nossa vida. Então, né, se de repente você está cansado, trabalhou, foi um dia pesado, né, pode ficar de pé, queridos, nós não nos incomodamos, pode, né, eu sei, muitas vezes eu sentei aí para ouvir alguém pregar e, nossa, o sono vinha de uma forma que era praticamente impossível ficar acordado. Algumas vezes eu identifiquei isso como um ataque do inimigo, e algumas vezes era canseira mesmo. Então, não é nenhum problema, não vou ficar nem um pouco constrangido aqui se você dizer, pastor, vou levantar, ou não precisa falar nada, você só levanta e fica de pé, né? Eu só falo isso para você não perder, porque talvez é justamente naquela hora que Deus quer trazer um ensinamento para você que bate o sono e te dispersa, né? Primeiro é o tipo de oração. Oração de intercessão. É o tipo de oração em que intercedemos por outras pessoas. É óbvio isso, né? O próprio nome já define, intercessão. Interceder é pedir a Deus em favor daqueles que nos cercam ou que nem mesmo conhecemos pessoalmente, mas que estamos sendo impelidos a orar. Muitas vezes nas nossas orações, a gente ora por quem a gente nem conhece, né? Recentemente a gente estava orando pelo Lucas, né? Eu não conheço, o João conhece, né? Mas eu estava lá orando e tentando aplicar o que eu ensinei para vocês agora. Me colocar no lugar dele, entender o sofrimento dele e orando por alguém que eu não conheço. Eu não sei se ele é cristão, se ele não é cristão, se ele está salvo, se ele não está salvo, mas estamos lá orando. Às vezes você está orando pelo filho, pela esposa, que você sabe muito bem qual é a dificuldade que ele ou ela tem. Mas quando nós nos propomos a interceder por alguém, pode ser que você interceda por alguém que está do teu lado, como ser intercedido por alguém que está a milhares de quilômetros, né, longe de você. O Espírito Santo vai trazer o pedido de oração, vai nos impelir a orar por essa pessoa, né, e nós vamos apenas pedir por elas. Isso significa que podemos interceder por familiares, amigos ou irmãos na fé, como também por pessoas desconhecidas e distantes. Uma coisa que a Bíblia nos ensina, interceder por autoridades. Isso é muito importante e muitas vezes a gente acaba negligenciando esse ensino. Interceder por autoridades, interceder pelas autoridades governamentais, interceder pelas autoridades civis, interceder pelas autoridades militares, interceder pelas autoridades eclesiásticas. Eu oro sempre, queridos, pelas igrejas aqui de Inácio, eu oro sempre pelas igrejas de Rebouças, pelos pastores que estão nessa condição de realmente, junto com a gente, tocar vidas. Nós precisamos orar por essas pessoas, para que todo mundo que está numa condição de autoridade execute o seu trabalho, seja direcionado por Deus, seja, né, alcançado por Deus, salvo por Deus. E, né, isso é uma instrução bíblica, não é uma ideia nossa, né? O pastor não tirou a ideia, fulano não tirou a ideia que isso deveria acontecer, está lá na palavra de Deus. Amém? E uma coisa que eu vou ensinar aqui que vocês não vão gostar. Tem que orar pelos inimigos também. E essa é a pessoa que você mais tem que orar. O termo inimigo já é um pouco equivocado, né? Porque nós não devemos ter inimigos. Aliás, temos um inimigo que se chama Satanás. E um segundo inimigo, eu diria que é eu mesmo. É importante que você entenda isso. Por quê? Muitas vezes, ou o Satanás nos impede de viver a vontade de Deus, ou a nossa carne.
Então, para mim, de fato, inimigos são essas duas situações. Mas eu não posso olhar para uma pessoa ao meu redor e tratar ela como se ela fosse a minha inimiga. Eu preciso olhar para essa pessoa que talvez não me quer bem, que ela até mesmo quer o meu mal, como alguém que está sendo usada pelo inimigo para me tocar, para me fazer algum tipo de mal. Mas ela não é meu inimigo, o inimigo é quem está por trás dela. Mas a Bíblia diz que você e eu temos que orar por essa pessoa aqui, né, que é o nosso mal. Está lá na palavra de Deus. E não é uma escolha, não é se você sentir no teu coração, não é se você achar que é correto. Devemos orar pelos nossos inimigos. Amém? Vamos ler o texto? Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Né? Quando a Bíblia faz essa declaração e persevere na oração por todos os santos, o que ela está falando? Para aquelas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, que foram santificadas por Cristo. A Bíblia não está falando para você orar por alguma entidade, por alguma pessoa que já morreu, que viveu de forma exemplar nessa terra. Essa pessoa não é o que a Bíblia está chamando de santo. A Bíblia está chamando de santo, está dizendo que nós temos que orar, temos obrigação de orar, é aqueles que estão andando conosco na fé, que foram santificados pelo sacrifício de Jesus. Amém? Isso é importante, porque às vezes você vai ler, nossa, mas alguém falou para mim que é errado orar para os santos e agora a Bíblia está dizendo que é para orar pelos santos. Está falando, né, desse contexto. Amém? Então, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, e aqui a palavra específica, intercessão e ação de graças por todos os homens, pelos reis, aqui representando as autoridades, né? Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E agora Mateus 5,44. Mas eu lhes digo, agora a parte que você não queria ouvir, amem os seus inimigos, não é só orar. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E agora mais importante ainda, ame os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem, para que você seja de fato filho de Deus. Está vendo uma condição aqui? Quem aqui é filho de Deus? Não podemos dizer que somos filhos de Deus se não conseguimos fazer o que a Bíblia está dizendo que o filho de Deus tem que fazer. Amar e orar pelos que nos perseguem. Queridos, não tem conselho mais importante do que esse, né? Todo mundo aqui em algum momento já sofreu alguma coisa através de outra pessoa. Eu também já. E eu posso contar uma história para vocês. Orei insistentemente todos os dias de joelho por essa pessoa. E Deus restaurou meu relacionamento com ela. Se eu não tivesse orado insistentemente por essa pessoa, eu com certeza não teria me reconciliado com ela e talvez eu ia para o inferno por causa disso. E essa pessoa também ia para o inferno. Então, um conselho, né, pelo qual eu já passei, já vivi e estou disposto a viver, porque não me resta outra opção. A Bíblia está dizendo, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele fez raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Amém? Vamos lá, para a próxima oração, a oração de concordância ou oração coletiva. A oração em grupo acontece quando todos oram juntos pela mesma situação. Na terça-feira aqui de oração, algumas pessoas por determinado tempo oram de forma pessoal, né, se ajoelham, andam, né, da melhor maneira que elas acham, né, e elas oram de forma pessoal, pelos pedidos pessoais dela, mas chega um momento que todo mundo se reúne e alguém puxa aquela oração. E o que deve acontecer com os demais que estão ali naquela roda de oração? Devem concordar. Talvez essa seja a única questão aqui que diferencia essa oração das demais. Quando nós formos orar de forma coletiva, nós precisamos respeitar esse ensinamento.
Todo mundo pode ter a oportunidade de orar. Não é só o pastor que ora na oração coletiva, não é só o irmão fulano que ora na oração coletiva. Qualquer um pode orar. Mas quando um ora, os outros devem estar atentos àquela oração e concordando, né, com aquela oração. Né? Quem sabe o que significa amém? Assim seja. Então, quando você está lá orando, né, de mãos dadas, e o irmão está orando, você está dizendo lá amém. Você está dizendo sim, Pai, eu concordo com essa oração, que se faça isso que ele está pedindo, né, assim seja. Então, esse é o critério para a oração coletiva, porque Deus não tem problema em ouvir um monte de gente orando ao mesmo tempo, mas nós é que precisamos entender o que está sendo orado. Por quê? Porque de repente você vai orar lá, na oração coletiva, e alguém que não tem muita experiência na oração, vai orar uma oração antibíblica, e você está lá, né, no meio, de mãos dadas, né, e sem escutar, sem prestar atenção, está concordando. Né? Até por isso, não que isso aconteça, mas até por isso, para você realmente saber com o que você está concordando. Então, sigam essa recomendação. Se na terça-feira aqui, no final da oração, vocês derem as mãos para orar essa oração coletiva, né, enquanto um ora, o outro concorda. Né? Lá em casa nós fazemos isso às vezes. Eu oro, a Vilma, as meninas concordam, às vezes a Sara ora, nós estamos lá em unidade orando e concordando com ela, às vezes a Nicole ora, nós concordamos com ela, e todo mundo tem a oportunidade de orar, e todo mundo tem a oportunidade de estar ali concordando com essa oração. Essa oração, ela é poderosa. Eu queria que vocês entendessem, né, que a oração em concordância, né, me parece, pela palavra de Deus, que tem um resultado ainda mais eficaz, porque a Bíblia diz que Deus ordena a bênção sobre a unidade. Está escrito isso. Né? Quando nós olhamos lá para o Salmo que fala que Deus, né, quer que todos vivam em união, né, ele dá dicas, ele dá o entendimento de que há uma bênção extra para a oração que é feita em concordância. Né? E aqui, olha, o que diz? Atos 1,14. Vocês vão ver que era comum isso na vida da igreja de Atos. Todos eles se reuniam sempre em oração. Que entendemos que eles estavam orando essa oração em concordância. Com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. O que acontecia? Todos eles se reuniam sempre em oração. Atos 4:24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz, dizendo: ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Quer dizer, houve nesse momento uma oração coletiva, uma oração em concordância. Atos 4:31. Essa é uma oração que você vai entender que há um poder sobrenatural, né, derramado sobre a oração coletiva. Depois de orarem, né, você percebe aqui que está sendo, né, dito de forma coletiva. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, você precisa orar de forma individual, pessoal, mas também precisamos nos unir em oração em determinados momentos. Amém, queridos? Essa é a oração coletiva. Oração em línguas. Quem aí já ora em línguas? Quero encorajar vocês, queridos, a buscar esse dom. Né? Mais do que um desejo, nós precisamos receber de Deus essa capacitação sobrenatural. A oração em línguas não é algo que nós vamos usar para dizer: olha, eu sou mais espiritual que fulano, ou fulano é menos espiritual que eu tenho mais dons, ou fulano tem menos dons. Quando Deus determinou o dom da oração ou falar em línguas, ele tinha um objetivo claro na mente dele. E você vai descobrir aqui na palavra de Deus. 1 Coríntios 14:2. Pois quem fala em línguas não fala aos homens. Portanto, não se preocupe se você não entende o que você fala, porque você não está falando para ninguém entender mesmo. A oração em línguas é uma oração que, né, está sendo direcionada direto para Deus. É do espírito do homem para o espírito de Deus. Por isso que ninguém entende, nem eu que estou orando, nem aqueles que estão ao meu redor vão entender. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Então, a oração em línguas, o objetivo da oração de línguas não é compreender mesmo. Não é compreender mesmo.
é que realmente a gente esteja ali, né, conectado com Deus de uma forma diferenciada, onde nosso espírito está em comunhão com Deus de uma forma plena. 1 Coríntios 14:4. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Aqui está o segredo. A oração em línguas, o maior objetivo é edificar a nossa fé, a nossa própria fé. Por exemplo, é uma ferramenta tremenda para quem prega a palavra. É fundamental, é praticamente indispensável para aquele que quer pregar a palavra, porque, né, se nós pegamos a nossa Bíblia e ensinamos só o que nós lemos, né, é uma coisa. Agora, quando alguém pega a Bíblia e é inspirada, é revelada aquela palavra pelo Espírito Santo, é outra coisa. Então, para nós que pregamos a palavra, seja na nossa casa, pregar a palavra para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, amigos, ou numa igreja, ou numa reunião de pequeno grupo, é extremamente importante que a gente tenha sempre um tempo de oração em línguas, porque Deus traz revelação. Eu vou orar, né? Todo dia, né, quando vou orar, levo meu celularzinho junto e gasto bastante tempo orando em línguas. E o celular está ali do lado. O que acontece? As minhas mensagens, as mensagens que eu prego, normalmente saem dali. Deus vai falando comigo. Eu não estou entendendo nada que eu estou falando. E às vezes eu até duvido, com a minha natureza carnal, até duvido que aquela oração tenha efeito. Mas é nesses momentos que Deus traz a revelação da própria palavra, que Deus realmente me traz o que a gente poderia dizer, que Deus ilumina a nossa mente, que a gente tenha uma direção do Espírito para ministrar. Ou às vezes até para tomar uma decisão. Então é muito, muito importante. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14:18. Dou graças ao meu Deus, por quê? Porque falo em línguas mais do que todos vós. Parece até que o apóstolo Paulo aqui está, né, sendo soberbo, presunçoso, está se colocando num patamar diferente só porque ele ora em línguas. Mas agora eu quero que você faça uma avaliação. Quem foi o apóstolo mais eficaz, que mais trabalhou, que mais tocou vidas de acordo com as Escrituras? O homem que falava em línguas, que orava em línguas mais do que todos os outros, né? Agora, o que é verdade? O apóstolo Paulo não confiava na oração em línguas dele. Ele entendia que a oração em línguas era uma ferramenta e que, mais do que orar em línguas, ele precisava agir. Então, o que acontecia? É que quando ele ia agir, ele agia da maneira correta, porque o que ele tinha que receber de Deus, ele recebia, né, enquanto estava orando. Então, isso é muito importante. Eu lembro de muitas vezes, né, ouvir esse testemunho do que o pastor Luciano, né, que para mim é uma referência, não sei se para você mas é uma referência sobre ensino da palavra, de que ele orava muito em línguas. Estava viajando de carro, às vezes viajando com outros colegas, e o tempo todo orando em línguas, né? E eu faço isso na medida do possível, estou sempre orando em línguas, né, em qualquer lugar, em qualquer momento, né, se for possível, eu estou sempre orando em línguas e quero recomendar vocês a fazer o mesmo. Com certeza vão ter um nível diferente de discernimento do reino espiritual. Amém? Orar em línguas é um instrumento de edificação pessoal. Edificar é construir, fazer crescer, levantar algo. Do ponto de vista espiritual, edificação significa crescimento. Fala de construir algo a mais sobre o alicerce da fé em Jesus. Amém? Pode ser que você conheça uma pessoa aí que ora muito em línguas e que tem uma vida infrutífera. Que não realmente seja até mesmo insignificante no mundo espiritual. Por quê? Porque não é só orar em línguas. Mas para quem realmente quer viver uma vida frutífera na fé, a oração em línguas é importante. Próxima oração. Oração de petição, né, que também é autoexplicativa. A palavra petição já está falando do que tipo de oração que tem que ser essa. Eu sempre uso como exemplo, né, quando você, marido, vai ir para o mercado e a mulher manda a listinha. Ela fez uma petição para você. O advogado, quando vai defender o seu cliente, ele vai lá diante do juiz e fala em nome do cliente. Diz, olha, eu estou falando em nome do meu cliente, fazendo um pedido aqui, né, que conceda esse direito ou essa situação ou outra, né? Então, petição é pedir, literalmente pedir a Deus algo em nosso favor, em favor, né, de alguma das nossas necessidades. Vamos ler o texto aqui?
Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus, né? A oração é uma linguagem de petição, né? Então, se você for avaliar, meio que a oração da petição ela é um tipo de oração genérica que se encaixa em cada um dos outros tipos de oração. Você vai pedir, praticamente sempre você estará pedindo a Deus alguma coisa. O que eu queria que vocês entendessem é que dentro da oração de petição há ainda um nível diferente. A oração de súplicas. A oração de súplicas é aquela oração em que a gente realmente se derrama na presença de Deus. Não é uma oração comum. Às vezes ela é acompanhada de choro. Ela é acompanhada de dor, né? É um nível realmente onde a gente está ali totalmente vulnerável ao agir de Deus, né? Então a oração de súplicas é basicamente a oração de petição com uma intensidade maior. Uma oração de petição é aquele tipo de oração em que nós nos dirigimos a Deus apresentando a Ele todas as nossas necessidades. Somos encorajados, como lemos aqui, a orar dessa maneira. Já a súplica é uma petição ainda mais intensa. É aquele tipo de oração que basicamente significa um pedido insistente a Deus. Você já deve ter orado uma oração de súplicas e talvez, né, não tenha entendido que fez isso. Mas quantas vezes a gente vai lá para a presença de Deus e praticamente a voz nem sai, né? Sai lá choro, sai lágrimas, né? E a gente insiste com Deus, Deus, por favor, clamor e, né, súplica é a mesma coisa. A gente clama a Deus, faz, Pai, intervém, né? Faz alguma coisa nesse sentido. Efésios 6,18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Vamos lá. Oração de ação de graças. Quem sabe o que é oração de ação de graças? É fácil de você entender, é bom que você entenda até mesmo na questão do momento de louvor e adoração. Quem sabe a diferença entre louvor e adoração? Louvor, normalmente, é a música que fala do que Deus fez por nós. Então você está cantando a Deus, expressando a tua alegria e a tua gratidão a Deus naquele louvor pelo que Ele fez por você, pela tua salvação, pela tua cura, pela provisão de Deus. Isso é louvor. Louvor é agradecer, é cantar ou orar, agradecendo por algo que Deus fez. Por isso é oração de ação de graças. É aquele tipo de oração em que nos dedicamos a agradecer a Deus por todas as suas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E vale uma observação. A gente é bom, né, no pedir, então precisa ser bom também no agradecimento, amém? Então sempre a gente está lá diante de Deus, batendo cartão, né? Ó Senhor, tem um pedido novo para o Senhor, ou vim aqui pedido novo por aquela situação. Que a gente também possa, né, bater cartão lá na presença de Deus, dizendo, Deus, muito obrigado, né? Essa é a oração de ação de graças, onde nós agradecemos a Deus pelo que Ele fez ou está fazendo na nossa vida. Salmos 28:7 diz assim, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Está falando do quê? De algo que ele recebe, né, de forma prática na sua vida. Uma intervenção de Deus que abençoa o salmista. E aqui ele diz, meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Lhe darei graças por aquilo que o Senhor está fazendo por mim ou pelo que o Senhor já fez por mim. Agora a oração de adoração. A oração de adoração é uma oração onde você fala com Deus sobre os atributos dele. Agora, queridos, não precisa estar nada acontecendo. Deus, na sua essência, já é digno de adoração. Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é bom, Ele é íntegro, Ele é maravilhoso, né? Ele é tudo. E há razões infinitas para nós orarmos adorando a Ele, né, reverenciando Ele. A oração de adoração é uma oração onde você fala com Deus sobre os atributos dEle, quem Ele é, não pelo que Ele faz, exaltando ao Senhor pela sua grandeza, força, eternidade, poder, né, seria como elogiar a Deus
falando sobre o que Ele é. Então, quando nós estamos lá orando a Deus, falando de quem Ele é, agradecendo por quem Ele é, nós estamos fazendo uma oração de adoração. João 4:24 diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Aqui a Bíblia está mostrando a natureza de Deus, né? E é isso que nós devemos focar muitas vezes. Não está acontecendo nada que eu estou pedindo, mas Deus continua sendo bom, sendo perfeito, sendo justo. Então, mesmo que você não tenha respostas de orações das suas petições, você tem motivo para orar e agradecer por quem Ele é. Amém? E isso, para mim, assim também é um fator que diferencia o cristão. Porque tem cristão que ama a Deus só quando Deus responde a oração de petição. Mas tem cristão que está lá no deserto, passando a prova, e ele continua sendo grato por quem Deus é, né? Muitas pessoas, elas não sabem olhar para outra parte, né? Imagine que Deus, você está vendo Deus fisicamente. E muitas pessoas, quando vão orar, elas só conseguem ver as mãos de Deus. Nossa, será que Deus tem alguma coisa para me dar? Será que Deus tem alguma coisa para fazer por mim? Mas nós precisávamos nos lembrar de nos prostrar aos pés de Jesus, aos pés do Senhor. Porque aquele lugar é de fato o lugar de quem o adora. Porque ali nos pés é uma oração de reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos. Amém, queridos? Então, essa é a grande diferença, né? Ou pequena diferença entre oração de ação de graças e oração de agradecimento. Ou melhor, oração de adoração. Vamos falar agora sobre oração de consagração ou oração de rendição. Essa oração deve ser feita com muita frequência, né? Na minha casa, nós oramos todos os dias nos momentos de refeição, né? Agradecendo pela refeição, mas também consagrando os alimentos que nós vamos receber, né? É importante porque, pastor, orar pelos alimentos. Queridos, você não sabe a fonte daquilo que você está recebendo. Você não sabe se aquele alimento passou pela mão de um cristão e aquele cristão abençoou aquele alimento, ou se aquele alimento que você está recebendo na tua mesa passou pela mão de alguém que serve até mesmo o próprio Satanás. Né? E só por isso seria, então, um motivo para nós consagrarmos, né? Eu sempre dou exemplo aqui, só para vocês entenderem, não que seja de fato, né, um motivo de preocupação, mas quem aí sabe o que significa Hellmann's? Homens do inferno, né? Agora, o que eu quero que você entenda, eu não estou dizendo para você não comer Hellmann's, para você não comprar mais Hellmann's, eu estou dizendo para você entender que, né, esse nome pode ter sido originado de um pensamento maligno, pode, né? Não que seja. Agora, nossa, pastor, mas eu gosto tanto de Hellmann's. Então compre, querido, e abençoe, e consagre a Deus, e dedique a Deus, porque a partir daquele momento que você consagrar a Deus, não é mais do inferno, é do céu. Amém? Porque passou pela tua mão. Então isso vale para tudo. Comprou o carro, ore e consagra a Deus. Comprou a máquina de lavar roupa, nós fizemos isso. O grande testemunho da Vilma, nossa primeira máquina de lavar roupa, quando a Vilma ganhou a Nicole. Durou 14 anos. 14 anos a máquina de lavar roupa. Esses dias ela se entregou por bem. Ainda estava funcionando, né, mas estava... Compramos outra lá. A primeira coisa, fizemos, Deus, nós consagramos que ela dure pelo menos a quanto que durou a outra. Consagramos, ela é de Deus agora, né? Eu dou exemplo do meu primeiro aparelho de som, né? Lá quando saiu o CD, aquilo era um sonho. Eu era recém-casado e estava me convertendo naquela época e queria escutar um louvor, mas era difícil escutar o louvor porque não tinha o aparelho de som. E eu estava aprendendo exatamente isso que eu estou ensinando para vocês. Daí demorou um tempo, a gente conseguiu comprar. E quando chegou na nossa casa, a primeira coisa que nós fizemos é dedicar a Deus. Deus, esse aparelho de som não vai servir para outro propósito. Ainda que ele seja um objeto inanimado, ele só vai ser usado para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. E se cumpriu. Enquanto estava na minha mão, ele só serviu para esse fundamento, né? Então, eu digo para você, qualquer coisa que você tiver que chegar a você, consagre a Deus, renda isso a Deus, vale mais do que para objetos,
Vale para a família. Consagra a tua família a Deus, consagra teu casamento a Deus, dedica o teu casamento a Deus, a tua família a Deus, o teu trabalho. Começou a trabalhar, abriu uma empresa. A primeira coisa que você deve fazer, consagra a Ti, Senhor. Rendo a Ti, Senhor. O ministério, nosso ministério mais do que tudo precisa estar rendido a Deus, porque o ministério que Deus nos deu, na verdade, a gente fala que Deus nos deu, mas Ele nos deu ao ministério, não é que Deus nos deu o ministério. Na verdade, a compreensão é equivocada muitas vezes. Ah, não, Deus me deu o ministério. Não é exatamente isso. Deus te deu ao ministério. Ele entregou você ao ministério. Então, mais do que tudo, nosso ministério, nosso chamado precisa estar consagrado a Deus, rendido a Deus. Amém? Devemos dedicar, consagrar e render a Deus através de uma oração. Uma oração simples, né? A água, né? Consagra ao Senhor e quebro qualquer consagração anterior, eu anulo em nome de Jesus qualquer consagração anterior, a partir de agora, isso ou aquilo, ou eu, ou família, ou ministério, ou trabalho, está consagrado ao Senhor. O Senhor é dono, o Senhor é rei sobre isso, o Senhor é Senhor sobre isso. Amém, queridos? Essa é uma oração muito importante. Mateus 26, 39, diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Essa é uma oração, né, realmente profunda que Jesus fez no momento de maior dor da sua vida, talvez, de prestes a ir para a cruz. E aonde que está o momento da consagração? Ele fala: Senhor, a minha vontade não é ir para a cruz, mas eu me rendo ao Senhor. Eu consagrei a minha vida ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor e que se faça comigo aquilo que o Senhor quiser. Quer dizer, Jesus estava fazendo aquela oração dizendo: o Senhor é dono de mim, o Senhor é Senhor sobre mim, e nem mesmo a minha vontade vai prevalecer a isso, né? Então, precisamos aprender com o próprio Jesus como é importante nos render, nos consagrar e consagrar tudo aquilo que chega nas nossas mãos. Amém? Até o dinheiro, queridos, até o dinheiro. E essa oração, né, nós vamos encerrar esse momento com ela, a oração de imprecação. Alguém já ouviu falar esse termo? Imprecação? Oração de imprecação é a oração, queridos, onde nós invocamos a intervenção de Deus para fazer justiça, para trazer juízo. Eu trago uma observação em relação a essa oração, porque eu entendo que tudo que um cristão faz, tudo que uma pessoa faz, não só um cristão, tudo que alguém faz é um tipo de semeadura. Eu vou lá e levo um copo d'água para o Paulinho. Pode ser que todo mundo olhe e fale: nossa, o que tem de mais isso? É uma semeadura. Um dia alguém pode, né, me levar um copo d'água ou fazer alguma coisa muito melhor ou maior como resultado dessa semeadura. Eu vou lá e ofendo o Paulinho. Uma semeadura também. Você tem que entender, a Bíblia diz, né, que de Deus não podemos zombar, tudo que o homem semear, isso ceifará. A oração de imprecação é aquele tipo de oração que a gente gosta de fazer. Já ouviram alguém falar assim: Deus, pesa a mão. Pesa a mão sobre fulano. Pesa a mão sobre fulana. Faz justiça. Traz juízo sobre fulano, sobre fulana, né? É uma oração fácil de fazer, porque muitas vezes é o desejo da nossa alma que alguém pague pelos erros que ela cometeu. Agora, se a gente se esquecer que nós estamos semeando, talvez você também esteja no mesmo contexto. Você está orando para Deus pesar a mão sobre alguém que pecou, e no fundo, você pegou igualzinho. Você está orando sobre você também. Traz juízo sobre fulano, mas eu estou na mesma circunstância, o juízo vai vir sobre mim também. Né? Então, é uma oração que a Bíblia ensina, que deve ser praticada, mas nos momentos certos e com o coração correto também. Né? Eu não vou dizer para você não ore dessa maneira. Eu vou dizer para você: ande de forma reta, para que você possa orar dessa maneira quando for necessário. Eu vou contar um testemunho meu. Agora, esses dias atrás, que teve aquele assalto lá em Guarapuava, né, que teve, né, tudo aquele cenário, né, de guerra lá, o pessoal colocou aqui no grupo da igreja, e quando chegou lá em casa essa mensagem, nós paramos, nos reunimos para orar, sentamos no sofá e fomos orar. E eu tenho certeza do que eu vou falar para vocês. A oração que eu fiz naquele momento foi uma oração dirigida por Deus, porque eu não faria essa oração de mim mesmo. O que Deus plantou no meu coração, eu orei com certeza que era do coração de Deus.
Deus, né, me impulsionou a orar para que aquelas pessoas entrassem em confusão, para que aquelas pessoas, né, deixassem de se entender entre si, porque havia um plano arquitetado, havia um plano a ser executado, e na hora Deus falou: olha, ore para que eles caiam em confusão, orem para que eles não se compreendam entre si, né? É uma oração de imprecação. Eu estava pedindo para Deus intervir, né, para desmanchar os planos daquelas pessoas, né? Tenho certeza que eu orei dirigido pelo Espírito Santo. Não vou orar por qualquer coisa dessa mesma maneira, porque eu entendo que existem, né, momentos corretos. Mas você vai ver que nos Salmos, o salmista ora muito dessa maneira. Você vai ver lá no livro de Neemias orando dessa maneira em vários momentos. Vamos lá? Salmos capítulo 7, versículo 6. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários, desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Com outras palavras, né, o salmista está dizendo assim: pesa a mão, Senhor, vai sem dó, sem misericórdia, deixa a misericórdia para me tratar comigo, né? Mas agora esquece a tua misericórdia e faz justiça, faz juízo, né? Salmo 55, versículo 9. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e briga na cidade. Salmo 69, versículo 24. Despeja sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance, fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite nas suas tendas. Né? Você vê aqui que nós podemos dizer até que existe uma ira, uma indignação por trás dessa oração. Mas, né, chama a tua atenção, cuidado quando você for fazer esse tipo de oração, porque você pode estar trazendo juízo sobre você mesmo, você pode trazer, né, a sentença de Deus sobre você mesmo por, né, estar orando dessa maneira. Então faça, é uma oração bíblica, não é uma oração antibíblica, não é uma oração que nunca se deva fazer, mas que deve-se ter cautela. Amém?